Olá pessoal, vamos lá. Eu vou falar de dois livros que eu li agora nesse mês de abril. Um deles é um livro muito reconhecido, né, cheio de prêmios e tudo, mas é um livro difícil, bem difícil. O outro é um livro pelo qual eu tinha muita expectativa, mas que acabou me desapontando um pouco. Mesmo assim, interessante falar deles. Bom, o primeiro é esse aqui, é o Neuromancer, do William Gibson, muito famoso, ganhou muito prêmio e tal, é uma referência, é considerado um livro que renovou a ficção científica nos anos 80. Né? É um livro de 84, se eu não me engano. Este é um livro, a primeira coisa que eu preciso dizer sobre ele é muito controverso. Tem pessoas que adoram ele, tem pessoas que detestam. Ele realmente não é fácil, né? Não é uma leitura fácil. Eu acho que disso ninguém pode passar por cima, ele realmente não é uma leitura fácil. Mas para começar, eu preciso dizer que isso aqui não é um canal de literatura, não tem nada de crítica literária aqui. Aqui é um bate-papo sobre as impressões que a gente tem dos livros. Né? Então você pode ter um livro muito consagrado que não funciona para você. O meu ponto de partida aqui é esse. Ou pode ter um livro que ninguém valoriza e que para você funciona muito bem. É um livro interessante e você recomenda para os amigos e tal. Né? Mesmo correndo o risco deles não gostarem, normal. No caso do Neuromancer, primeira coisa, ele é um livro tipo Se Beber Não Case. Ou seja, se você começar, tente não parar. Ele não é longo, ele tem 300 páginas. Ele não chega a ser longo, não é um livro do ponto de vista da massa de texto complicado. Então, se começar, não pare. Se parar, não demore para recomeçar. E se recomeçar, tente ir até o fim. Eu li esse livro em 2 dias. Eu estava muito curioso, então uma noite eu li só o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi muito instigante para mim. Eu achei sensacional. Eu não estava esperando. É uma escrita muito substantiva. Esse cara aqui, ele juntou 1001 elementos desse mundo cibernético, que ele fez isso em 83, quando ele escreveu, mas é uma coisa muito representativa dos dias de hoje, mas ele não fala disso por alto, ele juntou termos, objetos, elementos. Parece que ele pegou uma bacia assim e colocou lá dentro um monte de coisas muito substantivas desse mundo, redes, hackers, invasões, corporações, tudo que você possa imaginar que tem a ver com esse mundo que é muito presente, muito natural para a gente hoje, é como se você tivesse jogado tudo lá dentro e fosse tirando lá e fosse colocando no livro. Então é um livro muito substantivo, você quase toca nas coisas, ele é muito descritivo, muito visual, tá? Tem essa sensação de visualidade. Mas é um visual difícil de captar, de organizar na cabeça. Porque ele jogou tudo. E ele não se preocupa se você está organizando, está decodificando aquilo bem. A impressão que dá é essa. Então, por que eu falo? Se começar, não pare. Porque você precisa muito desse... É difícil explicar isso, mas você precisa dessa... No meio desse tiroteio, dessa aparente bagunça, essa confusão de elementos ligados à informática, a crise da informática que a gente está vendo, os efeitos que ninguém esperava da internet e tudo isso. A internet não está no livro da maneira como a gente usa hoje, mas está e não está. Mas essa confusão toda, ela está no livro de uma forma confusa. A partir do primeiro capítulo, quando eu fui pegar o segundo capítulo para ler, eu percebi que mudou alguma coisa. O primeiro capítulo tinha uma clareza, o segundo já não tem mais. Começa uma perseguição. Aqui você tem um hacker que é expulso dos sistemas porque ele teria roubado os próprios empregadores. Né? É alguém que está na marginalidade e ele cai no nível submarginalidade e ele fica excluído daquilo. Então está falando de exclusão, que é um assunto de hoje em dia, né? Recorrente de hoje em dia. Tem esse fiapinho de enredo, de roteiro. E aí ele sai nessas cidades meio reais, meio virtuais, essas metrópoles, megalópolis, tudo emendadas, tentando arranjar uma solução para o problema dele, que é um dano neurológico que ele teve como uma punição por ter traído esses empregadores dele, que por suas vezes também eram ilegais. Isso é o fiapo. Você sai acompanhando essa pessoa nessa tentativa, nessa atmosfera, nesse universo todo emaranhado. É como se você estivesse dentro de uma caixa do computador no meio de um monte de fios, a sensação assim. E aí a confusão... Quando eu cheguei no segundo capítulo, que eu comecei
a ter dificuldades, eu entendi muito rapidamente uma coisa. Aquela dificuldade, obviamente, é proposital. Aquilo foi escrito daquela maneira, daquele jeito, porque senão você não tem sensorialmente a impressão de estar dentro daquele universo. Só pode ser isso, porque se não for isso, é muito difícil de organizar e de decodificar na cabeça. Não, você vai se perder o tempo inteiro. Eu assisti, aí eu parei e fui ver os vídeos dos booktubers sobre o livro. Eu achei interessantíssimo, que uma garota diz exatamente isso. Ela fez essa leitura certinha, que era o ponto. Eu não tinha essa certeza, mas é para onde eu estava achando que a coisa ia. Ela diz assim, eu consegui ler porque eu abstraí. O segredo é esse. Você vai ter que abstrair um pouco. Não tente se prender aos dados factuais, aos dados substantivos específicos que ele está contando. Se você se prender na narrativa específica, agora acontece isso, agora ele vai para isso, agora vai acontecer isso. Se você se prender nisso, não vai andar, não vai progredir. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é causar uma mancha de impressão na sua cabeça coerente com aquilo que está se passando no livro. Foi isso que eu entendi. E por isso, no dia seguinte, quando eu peguei, eu percebi que eu não podia largar o livro. Se eu largasse aquele livro, eu passei o dia inteiro lendo, eu tinha um dia de folga, eu passei o dia inteiro lendo. Se eu largasse e demorasse 2 dias para pegar o livro de novo, eu não ia terminar esse livro. Então eu fiz isso. Nos próximos 2 dias, eu peguei o livro e só larguei o livro quando acabei. Né? Tirando as obrigações normais de todo dia, claro, de trabalho de tudo, mas eu me prendi no livro o máximo que eu não fiz mais nada, a não ser ler o restante do livro. Como ele não é muito longo, não deu muito trabalho. Ele é isso, se eu for resumir o que o livro eu posso dizer que ele é uma crônica de sobrevivência num mundo de bagunça virtual. Como a gente vive hoje um pouco. Então ele tem muito a dizer sobre o dia de hoje nesse sentido. Mas como literatura, como fruição, né, não é fácil. Não se prepare para nada fácil. Você tem dificuldade de entrar no universo, você precisa das coisas muito explicadinhas, nem tenta, nem chega perto dele. Não adianta. É perder tempo. Tá? Então você tem que se colocar, é uma experiência de leitura, você tem que se colocar em outro lugar para conseguir passar por esse livro. Em outro ponto. Mas o resumo dele seria isso, para mim seria isso, essa crônica de sobrevivência num mundo caótico, né? Com alta tecnologia. Aí, claro, tem aquelas coisas que você olhar nos vídeos dos booktubers, todos vão dizer. É um representante do gênero cyberpunk, que mistura alta tecnologia e decadência, em termos gerais. Então, um mundo muito desenvolvido do ponto de vista tecnológico e muito atrasado, completamente caótico, ilegal, um faroeste do ponto de vista das condições normais de vida das pessoas, certo? É uma literatura sofrida, mas para mim valeu a pena ler. Foi uma experiência interessante, porque os livros são diferentes também, né? Você não pode ficar esperando sempre a mesma coisa. Então, nesse sentido, foi esperando. Eu acho que esse livro ele teve todos esses prêmios porque, de alguma maneira, ele antecipou essa confusão que a gente está hoje. Ele é visionário a maneira dele. Né? O defeito dele, que eu acho que ele que não teria como ser, ele também soa muito anos 80. Então, os elementos que ele usa, os que dá para você entender, porque tem muita coisa que você simplesmente não entende, é uma coisa muito videoclipe dos anos 80. A impressão que dá que quando escreveu, ele queria provocar um pouco isso na recepção de quem estava tendo. Tá? Essas são as minhas impressões do Neuromancer. Tá? E eu estou até constrangido de falar desse livro, porque esse canal, eu criei um grupo no WhatsApp para falar sobre esse canal. Se quiser participar, você deixa aí um contato que eu adiciono você. Eu descobri que os meus amigos lá, dos feras que eu tenho lá, dos meus amigos, Clotilde Tavares, Carol Siqueira e Alex, principalmente Alex, Alex de Souza, esse povo é fera em ficção científica. Eu estou me metendo onde eu não devo, tá? Então fiquei até constrangido de comentar esse livro. Não sei o que é. Carol não leu ainda. Carol, não sei o que você vai achar. Sinceramente não sei. É um livro imprevisível em termos de reação do que cada um vai ter. Tá bom? Mas meus amigos Clotilde, Carol e Alex, me perdoem se eu disser bobagem aqui. Tá? E vamos para outro livro. O livro seguinte, eu não tenho ele aqui porque eu li no Kindle. É um livro que eu via sempre na livraria e tinha expectativa. É Praia de Manhattan. Eu não sabia nada sobre o livro, mas eu tinha vontade. Não sei porquê, eu desenvolvi uma expectativa de ler aquilo ali. Eu achei que era um romanção assim, legal, daqueles que você esquece do mundo e tal. Um pouco isso, mas aí eu fui me informar sobre o livro depois, que eu comecei a ler, aí eu vi o que é. O projeto da autora, Jennifer Egan, seria fazer
um grande romance americano, mais um exemplar do grande romance americano. Isso não é fácil. Nisso ela encheu o livro de temas grandes, né? Temas agigantados. Então você tem lá os reflexos da quebra da Bolsa, né? A crise financeira de 29. Você tem lá o esforço da guerra, porque o filme se passa em grande parte durante o período da Segunda Guerra, então todo o esforço de guerra. Você tem lá um caso clássico de emancipação feminina, da personagem principal que vira mergulhadora, uma profissão que não, uma atividade que não tinha espaço para a mulher, e ela se mete na e se consegue, né? Ela usa aqueles escafandros para fazer concertos em cascos de navios. Você tem um clima meio no ar o tempo todo, porque o filme também tem uma relação meio esquisita de gangsters com banqueiros. Você tem até um naufrágio, tipo Titanic, de um navio de guerra que é bombardeado. E aí os marinheiros, que é marinha mercante, mas está envolvido em esforço de guerra, os marinheiros têm que sobreviver. Aqui tem uma sequência inteira do livro que é só essa sobrevivência, que soa meio estranho no livro. Vocês entenderam? Atira para muito lado, entendeu? Atira para muito lado. Eu acho que talvez o defeito tenha sido isso. E uma coisa que eu senti lendo no livro é que um assunto menor que está lá, que ela passa muito por alto, podia ter ido, se fechasse um pouco mais nisso, aí talvez tivesse saído mais um grande romance americano, que é o seguinte: é a intuição que certos personagens têm, os banqueiros, os empresários, até o próprio gangster, de que depois da guerra, então a impressão que dá é que ela deixou passar esse tema ela deixou passar um tema importante, que é a intuição que os personagens têm, alguns personagens têm, sobretudo o banqueiro, os empresários lá, até o próprio gangster, se não me engano, de que depois da guerra a situação dos Estados Unidos seria outra e o país se tornaria uma potência mundial. E esses personagens estão um pouco de olho nisso, eles estão atentos a isso. Então, me deu a sensação de que essa intuição, esse sentimento, poderia ter sido melhor explorado ali no meio dessa confusão de temas, que são muitos, né? A parte do naufrágio é quase um livro à parte. A gente sai completamente da história principal e vai para esse naufrágio. Você fica lendo aqui, você fica pensando, mas por que ela enganchou aqui nesse naufrágio, não vai sair mais daqui? Virou um livro de Júlio Verne ali, uma coisa, sabe? Totalmente, soa até estranho. Tudo bem, bombardeio de navios e navios de marinha mercante eram comuns na Segunda Guerra, a gente sabe disso. Mas no livro, no conjunto do livro, apesar do livro ter esses vários pontos, vários núcleos lá, né, vários focos, mas soa esquisito ali, um apêndice, enfim, algo estranho assim. Resumindo, parece uma coisa que não está tudo muito orgânico. Quando você junta tudo isso, minha expectativa em relação ao livro não foi muito correspondida. E essa autora Jennifer Egan, ela ganhou o prêmio Pulitzer de ficção com um livro chamado A Visita Cruel do Tempo. Eu vou atrás, vou ler depois, vou ver se o que eu li é que as pessoas que conhecem esse livro, A Visita Cruel do Tempo, também ficaram um pouco desapontadas com Praia de Manhattan. Mas é isso, se quiser, você testa lá você mesmo, tá bom? 2 livros de Abril ainda rende para mim. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Até mais.